Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos hoje com uma convidada especial. É a nossa candidata a vice-governadora, Marilise, que está aqui. Eu tive a honra de recebê-la em casa, até porque nós tínhamos combinado de fazer uma praça. Sim. Só que aqui é Chouville, né? É. Acabou-se. Nós íamos fazer na praça por uma outra razão. Então, na última hora, ela com uma agenda complicadíssima, a gente conseguiu ainda, felizmente, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço, meu amigo. Já estava com saudades. E olha, fazia tempo que a gente não gravava, né? É verdade. Mas também já estou aposentada há quanto tempo? Vou começar pela tua história lá atrás. Tu é joinvilense, né? Até moravas, não era distante daqui. Verdade, com a vizinha. Exatamente. E aí a tua vida foi tocando, em algum momento disse, eu vou entrar para a Polícia Civil. Que momento foi esse? Bom, eu me formei, né, advogada, trabalhei 2 anos e pouquinho na Defensoria da Ativa para as mulheres, naquela época, carentes e tudo, até para aprender a trabalhar. E não pensavas, portanto, em ganhar dinheiro? Não pensava, até porque eu estava recém-casada, né? E estava só trabalhando mesmo para me aperfeiçoar como advogada. Aí apareceu o concurso para a Polícia Civil. Aí tinha um amigo que era delegado, nós fazíamos parte do Lions, ele disse, Marilisa, tu tem que entrar para a polícia. Eu falei, tu tá louco? Eu na polícia, tu tá louco? Uma vez eu entrei numa delegacia, quase morri de medo. Era aqui perto, inclusive, no terceiro DP. Terceiro DP. Aí ele insistiu com a história, passou aquele jantar, veio o concurso, Marilisa, tu tem que se inscrever. Eu pensei, bom, eu vou me inscrever, porque aí eu conversei na família, não, é bom, de repente tu faz, até para conhecer, ver como é que é e tal. Não tinha polícia nenhuma na família. E aí eu fiz o concurso. Minha mãe sempre me dando apoio, não, vai lá, faz para conhecer, para saber como é que é. Depois tu pode fazer outros concursos para juíza. E pensava, Deus me livre, né? E aí fiz o concurso e passei em todas as etapas. Aí eu comecei a trabalhar. Aí vim para Joinville. Isso, tu tinhas que idade, mais ou menos? 24. 24 anos. 24 anos. Aí vim para Joinville. Porque tu fez a Cadepol em Florianópolis, Fiz né? a Cadepol em 1990. Aí terminou o ano, em 91, em janeiro, me apresentei para o João Pessoa Machado. Que era o delegado regional da época. Isso. Aí o João Pessoa disse, Marilisa, nós temos que fundar a Delegacia da Mulher. Porque a lei já é de 85 e até hoje eu não consegui fazer a delegacia porque nenhum homem quer colocar uma saia e ir lá atender as mulheres. Ele era muito brincalhão. É verdade. Ótimo policial, mas ele tinha esse espírito, né? Ele era bem divertido. Daí eu falei, tá, eu tô aqui para trabalhar, fui nomeada, delegada. Aí o que ele fez? Ele pegou ali no 6º DP, onde hoje é o Alvin Palace Hotel, tinha o 6º DP na frente, que era o Ciretran junto, para os mais antigos, né? Bem no centro da cidade. Isso. E aí nos fundos tinha um depósito. Daí ele me levou lá e disse, ó, aqui vai ser a tua delegacia. Meu chapéu. Era um puxadinho de zinco, um depósito. Ele falou, mas tá muito sujo, muito velho, eu vou trazer os presos para arrumar. Lá vieram os presos. Lá vieram os presos. Arrumaram, pintaram, ele dava passe para eles voltar para a cadeia. Ah, ninguém ia buscar, Não, eles mesmos vinham e voltavam. E voltavam de ônibus. Poxa. Aí ele pagava eles com cigarro, dava um cigarro para eles fumavam, pegavam ônibus e voltavam. Por quê? Porque eles eram já final de pena. Certo, não era assassino. Não, aquele e pessoal... assim, se eles fugissem, eles iam ter que pagar o dobro da pena. E eles vinham também porque eles gostavam de sair, de fazer alguma coisa, né? Era uma forma de eles Isso, passarem há o 30 tempo, anos atrás, aquilo pra mim era o fim já, né? Pensei, meu Deus, o preso, solto, trabalhando, mas enfim, ele mandou, né? Tá aí ele, né? Aí fomos nas delegacias próximas, pegamos lá balcão velho, cheio de cupim, ventilador quebrado e tudo, fomos levando, pra arrumar. E aí montamos a delegacia, aí teve lá uma solenidade. Tem só uma foto que eu consegui, porque na época ninguém lembrou de tirar foto, não tinha celular. Não existia celular. Só tem uma foto que tá lá na biblioteca, que eu fui lá tirar a foto, tá, pra guardar. E aí tem lá a solenidade, uma pequena solenidade, na frente tinha uma brita, e ali começaram os trabalhos da Delegacia da Mulher. Aí eu fui, todo mundo acha que eu sou delegada da mulher, gente, eu sou delegada de polícia do estado de Santa Catarina. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Porém, na época, tu iniciou essa jornada. Fundei a delegacia e fiquei conhecida como a doutora Marilisa, delegada da mulher. Daqui a pouquinho a gente volta um instante, essa história ficará ainda mais interessante.
Doutora, agora eu te chamo de doutora, né? No bloco anterior você falava que iniciou então o trabalho de delegacia da mulher. Você usava a arma, tinha construindo a tua delegacia preso. E quando é que as mulheres começaram a ir até a delegacia? Ou você foi buscar esse trabalho? Não, foi inédito. Isso eu achei assim que ia demorar para as mulheres virem até a delegacia. Só que estavam lá na época todos os jornalistas, radialistas, que a rádio era muito forte. Muito. A televisão não cobria esse tipo de evento, porque crime a televisão não cobria. Não dava bola. Não. Então era só rádio e jornal escrito. E a rádio fez assim, né, um exagero até. No outro dia, quando nós abrimos a delegacia, aquilo era fila de gente. Já? Já, Primeiro no momento? primeiro momento. Eu não sabia nem como começar, porque, sabe, eu tinha ali o boletim de ocorrência, era feito em 4 vias, né? Eu sabia fazer o boletim de ocorrência e tal. No final do dia sobrou aquele monte de boletim de ocorrência. E agora, o que fazer com eles? Tem que arquivar. Aí eu comecei a fazer os primeiros livros, né? Os livros de boletim de ocorrência, os livros de exame de corpo de delito, os livros da viatura. Eu fiz uma série de livros. Pois é, mas as mulheres chegaram lá buscando o que com a delegada? Informação. Ah, não eram para fazer denúncias? Não. A maioria não queria fazer BO. Elas queriam saber se elas tinham algum direito. Porque a maioria queria se separar, ou queria ir embora, ou estava sofrendo algum tipo de violência grave, mas elas não trabalhavam naquela época. As mulheres naquela época, Sérgio, elas casavam, mesmo elas tendo uma formação profissional, elas tinham que parar de trabalhar porque não tinha creche. Então as mulheres eram obrigadas a casar, ficar em casa pelo menos 2, 3 anos, até a criança poder ir para um coleginho, um jardim, certo? Muitas até esperavam a criança completar 6, 7 anos para ir para a escola. Certo. Porque não tinham dinheiro para pagar essas creches mais caras. E as pobres não tinham condições nenhuma mesmo. Então as mulheres, elas dependiam exclusivamente do dinheiro do marido. Portanto, elas foram lá dizendo assim, puxa vida, mas se apertar o meu negócio, eu posso buscar aqui Isso. a doutora para ajudar a minha vida. O que elas entendiam era o seguinte, que o marido frisava sempre, se tu for embora, tu não vai ter direito a nada. Porque sou eu que trabalho, sou eu que compro tudo, tudo é meu. Você não tem direito a nada. E esse era o medo delas. Então nós começamos E que na prática era o que acontecia, né? Era. E também assim, né? Muitas vezes, Sérgio, elas, até sabendo dos direitos delas, elas eram privadas dos direitos. Por quê? Porque elas não conseguiam constituir um advogado. Sim. Então ele pagava um advogado para tirar tudo delas. A maioria naquela época, Sérgio, fugiu, foi embora. Algumas nós até ajudamos, deixava o camarada preso, quando ele batia muito nelas, ficava preso. Não era às vezes flagrante, porque ela já tinha apanhado 3 dias antes, não era caso de flagrante, mas a gente mandava buscar, deixava ele preso, ilegalmente, né, para ela poder fugir, pegar as coisas dela e fugir. Meu Deus. Porque era só o que elas queriam, ir embora. Muitos mantinham as mulheres trancadas dentro de casa. Pegava os filhos, que a mulher sempre leva os filhos. Sempre a mulher levava os filhos. Então, assim, teve casos horríveis que daí a PM atendia, né? A mulher sendo espancada, os vizinhos acionavam, traziam. Chegavam lá, o cara já tinha fugido para o matagal ou atravessado um rio, né? E aí eles traziam a mulher com as crianças para dentro da delegacia. Porque se deixasse ela na casa e a PM fosse embora, ele saía do mato e matava ela. Meu Deus. Porque, você chamou a polícia, agora você vai morrer. Engraçado, esse é um tempo que eu vivi também naquele mesmo momento, ainda eu era vereador, mas eu não recordo desta parte da história da violência contra a mulher. Porque, como você mesmo disse, na imprensa isso não era, nós não vivíamos essa realidade. Não é a informação que tem-se hoje. Isso. Não vendia jornal? Não. Também nós tínhamos um programa policial no rádio, que era do Zeguedé, que tinha uma grande audiência. Muito. Até vou te contar como é que eu conheci. É? Conta a história do Zeguedé. Já nessa delegacia antiga, chegou um policial lá dizendo, doutora, aconteceu assim, a PM, porque a PM passava a folha dos acontecimentos da noite pro Aimoré, do Rosário, que fazia esse programa do Zeguedé, que era o radialista. E ele entendeu tudo errado. Ele falou que a vítima era o culpado era a vítima, e ele fez uma confusão. E aí foram lá me falar. Eu naquela época era pequenininha, cabelinho todo crespo, né? Quando eu saía balançando aqueles cabelos crespos, o pessoal já sabia. Passei a mão na bolsa com a arma e fui lá na Rádio Cultura. Cheguei lá e disse, eu quero falar, cheia, né? A doutora, né? Eu quero falar com o seu Zeguedé. Aí todo mundo já se olhou, um olhou pro outro, começaram a rir, mas eu não entendi nada. Aí, não, a senhora pode entrar que ele tá no programa.
Daí eu falei, mas por que a senhora quer falar com ele? Ah, é porque ele fez uma denúncia e eu vim aqui para esclarecer. A senhora pode entrar. Daí ele entrou, ele estava lá fazendo o programa, daí veio lá agora estamos aqui com a delegada, aquela coisa toda, o que a senhora tem para dizer? Eu vim aqui porque ontem, seu Zé Guedé, o senhor falou que isso, e não é assim, isso está errado, o senhor está prejudicando a pessoa e não sei o que, seu Zé Guedé, e não sei o que, Zé Guedé. Daí veio, agora vamos para os anúncios, daí, ai, Moré do Rosário. Eu pensei, ai, Moré do Rosário? Daí ele, no programa, aí, Zé Guedé, você que está nos assistindo, daí que eu entendi. Ele trocou também. Assim como ele tinha trocado a vítima, certo? Pelo agressor, tu trocou o nome do ouvinte pelo apresentador. Zé Guedé era, como ele dizia, meu amigo, meu ouvinte, ele chamava, ai, Zé Guedé. Aí, Zé Guedé. E aí nós fizemos uma amizade de mais de 30 anos. Eu amo o Aimoré. A gente fez uma amizade sempre. Ele dizia, doutora, vem aqui, dá um pulinho aqui rapidinho, não sei o quê. Eu ia lá, eu fazia por telefone, sabe? Então a gente criou, graças a Deus, aqui na cidade, né? Você, quando fazia as entrevistas, você foi vereador, foi político, nos ajudou. O Aimoré, o Aires Zacarias, Toninho Neves, todo esse pessoal da época, eles me ajudaram. Por quê? Porque eu nunca me neguei a dar uma entrevista. Sim. E esclarecer os fatos. E você tem uma facilidade na comunicação também, né? Isso. É um dom teu. Porque você tinha uma atividade difícil. Muito difícil. Certo? Porque uma delegada tomando a iniciativa, né? Ou seja, sendo a pioneira neste mundo do crime, porque você não ficava só na delegacia atrás desse balcão cheio de cupim. Você também tinha que ir a campo. Naquele tempo a gente ia muito a campo. Eu cheguei aí numa ilha, sabia? Não. Aqui em Joinville. Eu recebi um recado de um pescador, um catador de caranguejo, lá dos Espinheiros, e ele disse que tinha uma família morando numa ilha e que as crianças estavam lá maltratadas e que o cara batia muito na mulher e não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, mas como é que eu vou numa ilha? Aí eu fui lá no Boa Vista, no Yacht Club, pedi um barquinho, e aí eles ligaram para a RBS. Aí no outro dia, quando eu fui lá, para ir nessa tal ilha, que eu vejo, a RBS também conseguiu um barco e estava indo junto. Eu falei, não, vocês não podem ir junto, eu só vou lá fazer uma averiguação, eu não sei nem se é verdade, Sim. De repente nem é nada disso. Não, mas nós vamos junto. Tá bom, então, vamos junto. Foram junto. E aí fomos até, o rapaz foi junto, o dito pescador foi junto, chegamos lá e o que nós encontramos? Uma mulher magra, que era uma caveira, 4 crianças, todas machucadas do maruim, comidas, peladinhas, né? Comidas do maruim, calor danado. E aí eu perguntei o que estava acontecendo, se ele batia nela, daí ela começou a contar, nisso ele chegou, o marido. E realmente era um local, uma ilha, ela não tinha como entrar. Na verdade não era uma ilha, era um balcão de areia. Sabe? Porque aqui em Joinville fica aqueles bancos de areia, isso, no meio do maré, mar, da maré, e aquilo ali, como está assoreando muito para cá, ficou tipo uma ilhazinha, mas não era uma ilha, era só um bloco de areia que tinha árvores. E lá eles viviam? Lá eles viviam. Nisso chegou o camarada. Olha, ele tá chegando lá na outra parte, aí fomos tudo lá, pegamos ele, aquela coisa toda, prendemos todo mundo, trouxemos. Primeira coisa foi levar todo mundo pro hospital, isso aí deu uma repercussão na época. Geraldo Leão gravou tudo, tem até uma fita que ele tinha gravado sobre isso. E aí foram levadas, as crianças estavam em último grau de desnutrição, desidratadas, todas machucadas do mosquito. Ele, na época, quando eu conversei com ele lá, ele tinha feito um buraco no chão, tava uma crosta verde assim por cima, um limo, e aquelas águas eles bebiam. A casinha era uma taperinha que ele tinha construído e eles estavam lá. Para minha surpresa, o que aconteceu? Ele disse que tinha uma casa de material, tinha um carrinho. Ele vendeu, não era rico, mas tinha uma casinha boa, vendeu, porque o cunhado dele disse que eles iam abrir uma empresa, e eles iam comprar uma ilha, e que eles iam ficar ricos, e não sei o que, não sei o que. Resultado, o cunhado enganou ele. Ele perdeu tudo. A ilha que o cara disse que tinha era aquela lá, o único lugar que ele podia era aquela. Aí assim, a sociedade se comoveu. Aí eu sei que a prefeitura na época então, ele ajudou, sabe? Ao invés de ele ser um bandido? Ele era uma vítima também. Também. Ele foi responsabilizado, né? Porque ele levou a família para aquele local, ele por orgulho, porque ele tinha parentes, né? Mas por orgulho
porque ele cometeu um erro, ele não queria, né? A gente tem que entender. Vou dar um salto agora na tua vida. Você aposentou da política, mas iniciou uma outra caminhada. Perdão, você se aposentou como delegada. Mas aí você começou uma outra caminhada na política. Por quê? Quando eu me aposentei, eu tinha muitos projetos. A minha cabeça fervia de projetos, Sérgio. Para criança, para adolescente, para preso. Eu queria que os presos trabalhassem. Eu queria cursos para jovens. Assim como eu, quando eu fiz o 2º grau, eu saí formada, técnica. Eu podia dar aula, porque eu estudei no Bom Jesus, eu saí formada em ciências. Porque naquele tempo você estudava num colégio e eu pude dar aula. E com esse dinheiro de dar aula, eu consegui pagar a minha faculdade de Direito. Então tudo isso eu queria fazer. E aí eu tinha ideias. Só que 2012 foi a primeira vez que eu me candidatei. A vereadora. A vereadora, tá? Não consegui. Mas chegou bem pertinho. Não, eu fui eleita. A 9ª mais votada. Ah, você não teve legenda. Não tive legenda. É verdade. Lembrei agora. 3.700 votos. O que? 2012. Tem gente que não faz essa votação hoje ainda. Não. Hoje seria o equivalente a cidade quase dobrou, a pelo menos uma votação de 5.000 votos, se nós fôssemos transportar o número de eleitores da época proporcionalmente ao número de hoje. Você se elegeu, mas o teu partido não conseguiu o resultado. Na verdade, não é que o partido não conseguiu, é que eu entrei no partido, eu era a única candidata. E aí, no último minuto, eles trouxeram 3 candidatos que já eram vereadores, que fizeram mais de 4.000. Foi o Odir, o Kennedy e a Zilnete. Que é a irmã do Kennedy. Isso. E aí, tu levou aquele choque. Tu, entre aspas, se elegeu, né? Mas não assumiu, como você mesmo disse, e ficou esperando, aguardando. Não acabou a tua vida política ali. Não, eu continuei fazendo outras coisas, projetos sociais. Eu ainda trabalhei mais 2 anos na polícia, foi até 2014. Daí eu me aposentei, porque eu poderia já ter me aposentado. Aí eu fiquei mais 2 anos. Aí eu me aposentei, comecei a fazer projetos sociais na cidade. Hoje eu tenho um instituto chamado Casudo, do qual eu sou presidente. Sempre trabalhando com as mulheres. Tem um grupo também de mulheres empreendedoras, está em torno de 245 mulheres, são 5 anos que eu tenho esse grupo. Porém, tudo isso sem visar renda. É um sem trabalho visar voluntário. renda, sim, porque eu já tenho a minha renda, né? Eu sou uma pessoa simples que não preciso de muito para viver, não compro joia, não invisto em ouro, não invisto nada dessas coisas. O meu investimento é nas pessoas, eu gosto do que eu faço. E eu quero ver a coisa acontecer, né? Então eu sempre tive esses ideais, sempre trabalhei 2 anos na igreja Santo Antônio. Bom, mas aí tu voltou a disputar um cargo político. Daí me chamaram para compor com o Tebaldi. Tá? O Tebaldi me chamou e tal. Que era prefeito da cidade, queria você como vice dele. Isso, não, ele não era prefeito, ele era deputado federal. Ah, é verdade. Ele já tinha sido prefeito. Isso. Ele pegou aquele momento que o Luiz Henrique era prefeito, ele era o vice, o Luiz Henrique saiu, ele continuou e se reelegeu. Isso, daí naquela ocasião eu pensei, não, agora eu vou sair candidata a vereadora e agora eu vou ganhar. Né? Porque o partido era bom, porque ele estava coligado com um monte de partidos na época e tal. Beleza, estava no partido, participei das reuniões e aí veio a ideia dele sair candidato. Ele também não queria sair naquela época candidato. Mas daí não sei que conversa que teve, ele, Darcy de Matos e um monte de gente, e resolveram que ele também deveria sair candidato. Tá? E aí, resumindo, aqueles partidos todos que estavam coligados fizeram uma reunião com ele e falaram que eu deveria ser a vice dele. Até para tirar você como disputa de vereadora. Isso. Era uma menos. Isso. Daí ele me chamou e falou, daí o meu marido falou, tu é louca porque tu não vai ganhar, porque o Tebaldi não ganha, porque tem muito candidato, porque tem o Udo, tem o Darcy, esse pessoal tudo muito forte, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, tá, eu não vou ganhar, mas eu vou deixar uma marca. Eu vou ser a primeira mulher candidata num cargo de majoritária. Porque sempre as mulheres servem para puxar a carroça. Sem dúvida. Nos partidos. E aí eu vou ter a grande oportunidade de deixar a minha marca. Ah, fui condenada por um monte de... Não, mas eu vou sair. Aí tá, pensei também. Ser vice também não é uma coisa tão difícil, né? Mas o Tebaldi, na verdade, que sempre perde é o titular, né? Nunca é o vice. Foi o Tebaldi que perdeu a eleição. E você foi junto. Foi junto. E aí Ficou sem mandato. Fiquei sem mandato.
Não fui eleita, mas eu perdi, mas eu ganhei. Tá? Por quê? Porque logo depois, na próxima eleição, 5 mulheres se candidataram para a majoritária. Hoje nós temos uma vice que é mulher. Certo. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida sempre, eu fui deixando uma marca. Eu fui delegada da mulher, da criança, do adolescente. Tu abriu fronteiras. Eu fui a primeira mulher delegada regional nomeada pelo governador, tá? A Maria de Lourdes já trabalhava na regional, mas ela ficou designada enquanto o João Pessoa estava doente. Eu fui nomeada por decreto pelo governador. Certo. Eu fui delegada regional 4 anos. E depois disso eu fui vice com o Tebaldi. E mais mulheres entenderam que se eu poderia estar lá, elas também poderiam. Você se empoderou e mostrou que era possível. E dali em diante eu sempre fiz palestras na CIG, nos bairros, sobre a mulher na política, né? Fazia meus cases, contava como é que tinha sido a minha vida, que não foi fácil. É muito fácil hoje a gente sentar aqui e rir, contar as histórias, mas no momento era difícil. Agora, em que momento, de novo, né? Como é que o Jorginho chegou para você, ainda, né? Candidato, pré-candidato a governador, aquele processo estava acontecendo, sendo que tem um detalhe aí. É que o Jorginho, quando se elegeu senador, ele buscou como suplente a dona Ivete Apel da Silveira, viúva do Luiz Henrique da Silveira. Sim. Né? E também foi algo que não se imaginava que pudesse acontecer, porque a dona Ivete não queria participar, nunca quis participar de eleição. Ela sempre ficou nos bastidores com o Luiz Henrique. E o Jorginho, nessa dupla, né? Ivete, o patrimônio eleitoral do Luiz Henrique mais Jorginho, venceram e bem a eleição para o Senado, mas ela continua no MDB. Sim. Certo? O Jorginho, candidato a governador, o MDB da Ivete compôs como vice do Moisés. E ele, estou aqui presumindo que disse, não, eu vou precisar também uma pessoa do norte para fazer frente a Udo. Entrou você. Sim. Como é que foi esse convite, essa primeira conversa? Bom, quando ele veio me procurar, já conhecia Jorginho Melo, do trabalho dele, foi deputado estadual, federal, foi senador, foi homenageado. Deputado estadual com ele? Pois é. Exatamente. Aí, ó, tu já conhecia ele antes de mim. Eu conheci depois, bem depois. E aí, o que me chamou a atenção nele foi o Pronamp Nacional. Por quê? Porque eu tenho um grupo, como eu falei para ti, de 245 mulheres empreendedoras, micro e pequenas empresárias. Então, tem desde aquela que vende brigadeiro, bolo, até as grandes empresas. Tem advogada, tem médica, tem clínica de beleza, dentista, enfim, tem tudo. E a coisa começou a ficar apertada. Eu montei esse grupo quando eu fui candidata a vice. Começou com 30 mulheres e terminou, tá agora com 245. Daqui a pouco fecha 300, acabou o WhatsApp. Né? Quer dizer, eles se ajustam no tamanho da entidade pela formação de grupo. Isso. Se monta um segundo grupo, mais um outro grupo. Então, de empreendedoras. De empreendedoras. Aí, nessa época que eu fui candidata com o Tebaldi, já começou uma crise no país. Muitos maridos foram demitidos e elas começaram a entrar nesse grupo, que é um grupo, uma confraria de mulher para mulher. Marilisa. Aquela é Marisa. Ela só mudou. Só mudou a música. De mulher para mulher. De mulher para mulher, Marilisa. Aí assim, aí nós começamos a trabalhar. Olha, gente, o grupo é assim, tem regras, não pode colocar bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. É compra e venda, 2 prints por dia do que você vende, do que você compra. Se quiser resolver, se quer mais, é no privado. Aqui é só demonstração do produto. Ou seja, uma mulher auxiliava financeiramente a outra. Outra mulher. Isso. Tá. E essa mercadoria não ficava só entre elas, né? Porque elas próprias iam buscar a sua cliente ou o seu cliente. Isso. E isso apoiou o plano financeiro da família. Da família, da Joinvilense, e o ICMS ficando aqui. Porque, por incrível que pareça, ô Sérgio, muitas empresas, por exemplo, você vai comprar um colchão. Tem muitas empresas que vendem colchão que são aqui de Joinville. Certo. Mas tem umas que são de fora. Sim. Então, ali sendo de Joinville, fica dentro de Joinville. Né? Então, isso também era muito importante. A gente visa isso. Uma vez por mês, a gente se encontrava pessoalmente, porque a gente
Vai adicionando pelo grupo, depois a gente passava a se conhecer. Então, quando ele fez o Pronamp catarinense, me chamou a atenção, porque muitas já estavam fechando portas. Quem tinha comércio, quem tinha 3, 4 lojas, já estava só com opa, duas, esse homem ou aqui com está uma. pensando no pequenininho. Isso, e ele fez uma linha de crédito com carência para pagar a longo prazo, com juros pequenininho. Graças a ele, muitas pessoas, não 10 milhões de empregos foram salvos. E aí você chegou lá, se apresentou à época como uma líder comunitária, uma líder empreendedora? Não, eu continuei tocando a minha vida, achei bacana o projeto, coloquei no meu grupo, enfim. E aí em um momento ele disse assim, eu preciso de uma vice ou de um vice. Isso, aí ele apareceu aqui em Joinville, né? Telefonou, perguntou se podia jantar comigo, com meu marido, veio ele com os filhos, com os marqueteiros dele, que eu nem sabia que eram os marqueteiros, comemos já, conversamos, perguntou tudo sobre a cidade, como é que eu era, como é que eu não era, mas ele já sabia tudo, né? Sim, já tinha circulado muitas vezes. Esses políticos, eles investigam a vida da gente, mas quando ele foi embora também investiguei a vida dele. A polícia, tu saiu da polícia, mas a polícia vai sair de ti. Eu pensei, mas o que esse cara fez tanta pergunta, não disse nada com coisa nenhuma? Aí falou pra mim assim, pois nós estamos precisando de mais mulheres no nosso partido. A senhora não gostaria de ser nossa deputada estadual? Eu falei, olha, se o senhor veio até aqui pra me pedir pra sair deputada estadual, eu falei, o senhor perdeu a sua viagem. Porque eu já dei entrevista esse ano dizendo que eu não quero mais sair candidata a nada. Essa foi a reunião. Pensa! Jorginho olhou pro lado, pro outro. Porque daí eu já estava com o meu projeto do Casu, que são outras coisas, eu tô cuidando dos meus netinhos, tenho 4 netos, né? E aí passou o tempo, ele me chamou para ir lá conversar de novo, eu fui, vai ver que ele quer que eu organize alguma coisa em Joinville para ele. Isso eu faço, porque eu era Bolsonaro, eu já estava fazendo campanha pro Bolsonaro, meu Facebook era cheio, aí eu falei pro meu marido, que é cientista político, né? Falei, se ele quiser que a gente administre o comitê, ajude aqui em Joinville, ele é um homem do bem, depois daquela investigação que eu fiz, né? Sim. Ele é uma boa pessoa, correto, já aprovou 16 projetos nesse último mandato dele, foi homenageado 2 vezes o melhor senador e blá, 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 né? Eu vou lá, vou conversar com ele, deve ser isso. Nunca me passou pela cabeça que ele pudesse me convidar para ser a vice dele. Desde o princípio ele já tinha olhado para você como vice. Aí quando eu cheguei em Florianópolis com meu marido, sentamos lá, ele contou toda a história dele, que eu já sabia, né? Mas ele contou e tal, ele disse, olha, eu preciso que a senhora nos ajude nesse projeto. Eu digo, mas que projeto? Não, eu quero ser governador, eu já venho trabalhando há 2, 3 anos para ser governador. Eu vou ser governador de Santa Catarina e eu preciso de uma pessoa como a senhora lá em Joinville, no norte. Porque eu sou do oeste e eu preciso de alguém do norte. E aí, na hora assim, tu fica meio transtornado, não sabia o que dizer, não sabia. Daí eu falei, olha, daí conversamos mais um pouco. Ele falou dos projetos dele, do plano de governo, que eu queria saber. Sim. Aí ele falou da escola técnica profissionalizante, falou dos hospitais, né, que ele quer acabar com a ambulancioterapia, que ele quer equipar devidamente todos os hospitais que já existem, que ele não tem interesse em construir um hospital para pôr o nome dele lá, que ele não quer fazer obras para se vangloriar, suntuosas, para deixar o nome dele lá. Aí eu comecei a me identificar com ele. Por quê? Porque eu sempre fui uma voz aqui em Joinville que não era ouvida. Quantas vezes eu fui na Câmara de Vereadores, eu fui na CIG, eu fui em Ajorpem, eu fui em tudo quanto foi lugar, né? Pedindo para melhorar isso, para melhorar aquilo. Mas tu não tinha uma coisa chamada caneta? Não. Tu ia pedir. Eu não tinha poder, eu não era ninguém, outra coisa, eu era mulher, né? E aí muita gente dizia, o que é essa mulherzinha que é aqui? Aí o Jorginho te convidou, tu aceitou. Aceitei porque... Começou a caminhada. Porque ele disse o seguinte, tudo que você está fazendo, teus projetos sociais, serão muito mais bem-sucedidos se você for minha vice. Claro. Porque tudo que você está fazendo consta no meu plano de governo. Você quer trabalhar para as pessoas, você quer ajudar as pessoas, você já conhece o problema das pessoas. Então, foi aí que ele me convenceu. Eu sabia que ia ser difícil, muito difícil, porque já foi difícil ser delegada, mulher, jovem, numa cidade conservadora, alemã. Eu já comi capim pela raiz nessa cidade, né? Muitas pessoas, o judiciário, tinha um cidadão lá do judiciário, não todos, porque todos eram meus amigos, mas tinha um que me chamava de mulherzinha. Eu chamava ele de Vossa Excelência, ele me chamava de mulherzinha. Não porque você tem uma estatura menor, não. porque ele queria te realmente rebaixar.
sabe? Porque ele dizia que a delegacia era inconstitucional e ele ia fechar a delegacia. Aí o Jorginho viu a delegada, a mulher, a avó, a empreendedora, disse: esta é a minha candidata. Iniciou a caminhada, não é? Sim. O Jorginho não estava no primeiro momento na frente, o Não. Bolsonaro ainda estava em cima do muro, o Amin dizia que era candidato do Bolsonaro, à época o Jean disse que era candidato do Bolsonaro, o Jorginho obviamente também fazia a mesma coisa, e ficou aquele negócio meio... Nebuloso. Só o Décio Lima quer dizer, olha, eu sou o candidato da esquerda, era o único que tinha um candidato a presidente definido. Muito bem. Até que o Bolsonaro veio a Santa Catarina, fez os depoimentos com a força que o Bolsonaro tem dos eleitores catarinenses, consagrou o segundo turno para vocês. Mas não será uma eleição fácil, Não. de qualquer maneira. Já não foi no primeiro turno. Eu sempre digo que nunca é fácil, a gente correu o estado inteiro, a gente caminhou muito nas ruas, a gente foi em todas as empresas, a gente fez um trabalho digital grande. E assim mesmo, Sérgio, foi difícil, porque olha quantos candidatos tem. Ah, sim, e todos eles... Todos com peso, todos com currículo, todos Vocês com tinham trabalho. pouco tempo de televisão. 43 segundos. Né? Enquanto outros tinham 5 minutos, 2 Sim. minutos, 3 minutos. Então, Mais assim, recursos financeiros, mais inclusive. recursos e tudo. Então, assim, foi uma eleição bem difícil. Agora, Marilise, eu já quero avançar um pouquinho. Em você se elegendo na condição de vice, a mulher lutadora está ali. Sim. No atual governo, né, que ainda está no poder, o Moisés, a vice, que à época era também uma pessoa que se elegeu nesta condição de ser uma lutadora, etc., ficou escanteada. Então, o governador disse: não, e brigaram, enfim. Você vai ficar também lá na casa do vice-governador, olhando, indo tomar café? Até parece, né? Que eu sou mulher de ficar tomando café. Eu fiz a pergunta, mas... Assim, quando eu falei pro Jorginho que eu aceitava ser a vice dele, eu já disse que eu queria trabalhar. Que eu não ia ser uma vice decorativa. Até mesmo porque isso não combina comigo. Certo. E também porque eu estou saindo de um projeto social para ingressar em outro. Porque para mim ser vice-governadora vai ser para realizar projetos que eu deixei de realizar quando eu não estava vice-candidata, né? Certo. Então eu vou estar ao lado dele, de Jorginho, para realizar os trabalhos aqui para a minha cidade, para a minha região toda que eu conheço, eu sei as necessidades todas. Eu tenho 30 anos de conhecimento de segurança pública. Eu quero fazer um trabalho voltado para a segurança pública. Você poderá ser secretária de Não. segurança, de justiça? Não nesta área? Não. Eu, se for eleita, vou estar sendo eleita para ser vice-governadora. Meu compromisso, em todos os lugares de todas as cidades que eu fui do oeste e aqui do sul, do estado inteiro, eu me comprometi a ser uma representante deles dentro do governo. E que as portas estarão lá abertas para que eu possa recebê-los, né? E junto com o Jorginho tentar resolver, ou Certo. então resolver. Você vai despachar então no teu gabinete de vice, tu não vai De assumir vice. uma secretaria para Não. ficar só numa área. Não, eu vou dar condições para que todas essas secretarias, inclusive a de segurança, que eu conheço bastante, né, tenham o meu total apoio para desenvolver o seu serviço, né, com dignidade, com valorização, tanto a PM quanto os agentes prisionais, enfim, todos da área de segurança, IGP, enfim, todos, porque todos são muito importantes, todos são muito valorosos. E outra coisa, Sérgio, servidores. Esse nome diz o que? Serve. Eles servem à população. Quem está em primeiro contato com a população? São os servidores. Servidores da saúde, servidores da educação, servidores da polícia, servidores... Sim. Então, essas pessoas nós temos que valorizar. E nós temos que cuidar dessas pessoas também. A linha de frente são eles, né? São eles. Eles são a capa, eles são a cara do governo. Tem uma coisa, Marilise, que muitas pessoas dizem: o servidor público é vadio, não faz nada, né? Eu quero aqui fazer uma observação importante. Recentemente nós tivemos um problema sério na família e a pessoa foi internada no hospital regional. E eu fiquei impressionado com o atendimento do hospital regional. Tanto da parte dos servidores, né, que você mesmo disse,
quanto também das próprias instalações. É necessário atualizar? É claro que é, você Sim. mesmo disse. Porém, não é por conta de que é público, é necessariamente ruim. Não. As escolas públicas de Joinville municipais são premiadas a nível nacional. Várias atividades que nós temos hoje aqui em Joinville e mesmo no estado são qualificadas, né? Portanto, eu fiz apenas essa observação para dizer que tu é uma servidora aposentada. Eu não sou servidor, eu nunca fui servidor público, eu tive cargos, mas cargos eletivos, mas eu sempre fui daquele que pondera, né? O jornalista, separando o que a gente pode dizer que não é joio daquilo que é bom. Isso. Nem todos são joio. Verdade. Vamos ver agora qual é o destino de Santa Catarina se a chapa adversária que defende o candidato Lula ou se a sua chapa que defende o Bolsonaro. Vocês acreditam que ele possa vir aqui determinar o apoio mais uma vez, como aconteceu no primeiro turno? Eu não posso afirmar, mas posso acreditar, posso ter a esperança que ele virá. Por quê? Porque é uma eleição agora, Sérgio, bem difícil. As pessoas dizem, não, mas vocês já ganharam no primeiro turno. Não é assim. É uma nova eleição que está iniciando. Porque zera tudo e começa tudo de novo. Os eleitores... Todos esses eleitores que já foram à urna, eles terão que ir novamente à urna. Alguns votaram no Jean, outros no Moisés, outros no Amin e outros... Tantos em outros, né? E esses podem migrar também para o Décio. Podem. Por quê? Porque o Décio agora tem a força, porque o Lula também vai para segundo turno. Então, assim, é uma eleição difícil, porque lá é para presidente, é 13, e aqui para governador também é 13. Lá é 22 para presidente, aqui também. Certo. Então, Santa Catarina vai estar na mira desses presidentes. Então, eu quero reforçar aqui no teu programa que nós estamos numa eleição bem difícil, ela não é fácil e que para garantir essa vitória nós precisamos que todos esses eleitores que já votaram em nós retornem às urnas, aqueles que não votaram em nós, que olhem as nossas propostas, tanto para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura, para tudo. O nosso plano de governo tem 25 projetos. Isso agora, de imediato, tá? Que são coisas que são realmente cabíveis, que são possíveis de ser realizadas. Para a gente ir encerrando, Joinville, no seu partido, vocês têm um primeiro suplente, que é atual vereador, presidente da Câmara, Maurício Peixer. Sim. E se for convidado apenas um deputado para compor no seu partido, o governo, automaticamente Joinville tem mais um representante, não é, no governo. Sim. É provável que isso aconteça? Você já conversou com o Jorginho sobre isso? Nós não estamos conversando nada do que possa ser para fazer depois. Agora nós estamos com foco, Sérgio, nas eleições. Primeiro nós temos que ganhar a eleição. Tem muita gente nos procurando para apresentar projeto. Eu digo, gente, primeiro nós temos que ganhar, para depois sentar e verificar tudo. Eu já deixei bem claro que eu vou ser uma vice atuante, não vou ser uma vice decorativa. As portas estarão abertas, nós vamos agendar e vamos receber todos. Todas as sugestões são bem-vindas, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, e centenas de cabeças pensam melhor do que duas, a minha e do Jorginho, e nós atenderemos a todos. Muito bem. Com isso, a gente está encerrando a nossa entrevista. Marilise, doutora Marilise, você não usa mais esse termo, né? Uso, doutora, dona, senhora Marilisa, delegada. Né? Na sua jornada daqui para frente, que não é fácil a sua Não. agenda. É bem complexa. Bom, tu já foi candidato, tu sabes, né? Saúde e sucesso, né? Obrigada, os dois meu começam amigo. com S. Isso. Até mais, um abraço a todos. Obrigada.